Que a graça e que a paz do nosso Senhor esteja com cada um nessa noite, amém? Livro do Apocalipse, capítulo 2. Eu ainda tenho que me acostumar com essa história de diácono ainda. Aleluia. Nós vamos ler esse texto por duas vezes. Tá, uma agora, depois eu vou passar um vídeo, aí vamos ler de novo. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versos do 8 ao 11. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas você é rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer, e escutai: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só vem a religião em si, não vem em si o cristianismo que tem por trás, não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim: vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintado de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu
e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é a enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Um fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal. Um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Eu odeio igrejas. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí pra roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamado uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele.
crer para continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos para você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Para mim, Jesus não existe, nunca existiu. Para mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana, uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha e, cara, eu gosto muito, que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de se ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa. Gosto bastante. Aleluia. Pode acender a luz, por favor. Vamos ler de novo o texto? Apocalipse 2, de 8 a 11. Na verdade, o nome desse documentário é Como o Mundo Vê Você, Cristão. Ele está disponível no YouTube, quem quiser ver, pode ir lá acessar. Apocalipse 2, versos do 8 ao 11, diz assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas você é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer, e escutai: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Senhor Jesus, Deus, muito obrigado por mais uma vez, Deus, o Senhor me concedeu o privilégio de ministrar a tua palavra. Deus, essas pessoas, mais uma vez, elas não vieram me ouvir, Deus, elas vieram ouvir a sua voz. Honra essas pessoas que têm participado do curso, Deus. Honra essas pessoas que vieram aqui, Deus, nesse dia, Pai, nessa terça-feira à noite, para ouvir a sua voz e para aprender um pouco mais da tua palavra, Deus. Fala através do teu servo, Deus, em nome de Jesus. Ministra no coração de cada pessoa aqui nessa noite. Que cada um saia com uma informação que venha mudar a vida, meu Deus. Que cada pessoa que venha sair daqui de modo diferente, de maneira diferente. É o que eu te peço, Deus. Toca no nosso coração nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, através do documentário, essa é a visão que o mundo tem da igreja. Na verdade, o documentário não fala onde foi feita a pesquisa. O documentário parece ser um grande centro, uma grande metrópole, onde os pesquisadores pararam vários tipos de pessoas, todos os tipos de pessoas, homens, mulheres, velhos, pessoas novas, e fizeram 3 perguntas. E o que me chama a atenção nessas perguntas é que 2 delas têm sérios problemas. Como você vê o cristão e como você vê a igreja. Foram 2 perguntas muito complicadas de ver a reação das pessoas e de se ouvir a resposta. Complicado porque eu sou igreja e você é igreja. Complicado porque eu sou cristão e você também é cristão. Então, no final do documentário, fala assim: o que você tem mostrado, qual a imagem que você tem passado para as pessoas, para o mundo. Porque o nosso alvo de evangelização não são os crentes. Embora hoje em dia, infelizmente, a igreja evangélica também precisa de evangelização. Mas o foco da igreja primordial sempre foi as pessoas que estão fora da igreja. Mas a terceira pergunta me chamou a atenção: e como você vê Jesus? Como você vê Jesus? Muitas pessoas não sabiam expressar como elas viam Jesus porque elas não conhecem a pessoa de Jesus. Nunca ouviram falar ou
ouviram falar de uma forma deturpada, ouviram falar de pessoas que eram intituladas cristãs e que passaram uma imagem errônea. Então a imagem de Jesus era muitas das vezes intitulada a imagem da igreja. Tanto que um rapaz falou assim, mas o Jesus hoje em dia é objeto de obtenção de lucro. Infelizmente. O problema não é Jesus. O problema não está com Jesus. O problema está comigo, o problema está com você que é crente. O problema está comigo e está com você que é igreja. Esse é o problema. Mahatma Gandhi, ele disse uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: eu adoro Jesus. Eu não tenho nada contra Jesus. Mahatma Gandhi é um filósofo indiano. Eu não tenho nada contra Jesus. Eu amo Jesus. Eu até adoraria Jesus. Mas eu não gosto dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não são como Jesus. Embora Jesus pedem para que seus discípulos sejam igual a ele. Eu não gosto dos discípulos de Jesus, mas eu adoro Jesus. Então o problema não está em Jesus. O problema está naquele que se coloca como servo de Deus, como igreja, como cristão. Isso serve como base na igreja de Esmirna. A palavra Esmirna significa mirra. A mirra era uma planta aromática muito cheirosa, muito perfumada, que era usada no templo e no tabernáculo como incenso para louvor e adoração a Deus. Um dos incensos para louvor e adoração a Deus. E não podia ser outra erva a não ser essa. Mirra também é o símbolo da morte, que fala muito também da igreja, que está na cidade de Esmirna. Também Esmirna tem um significado de amargor, ou de amargura. Quando a pessoa tocava na planta e colocava na boca, encostava nos lábios, vinha um forte gosto de amargura. Era muito ácido. Então Esmirna tem essas duas conotações. Era um bom cheiro, era um cheiro agradável. E também tinha um sentido de amargor, de amargura. A cidade de Esmirna. Jesus usa muito a história da cidade para passar uma mensagem, a história para a igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna tinha Jogos Olímpicos. Isso vai servir para a gente mais no final da carta. Então, os campeões dos Jogos Olímpicos recebiam uma coroa de louros. Eram os vencedores, eram os campeões. Então, a cidade de Esmirna é muito parecida com a cidade de Éfeso. Então, quem esteve aqui semana passada pôde ver mais ou menos um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Então, Esmirna era muito parecida com Éfeso. Mas só que Esmirna sempre ficava atrás da cidade de Éfeso. Sempre ficava atrás. Esmirna sempre procurava ter o primeiro lugar. Sempre procurava. Era uma luta entre as cidades. Era uma luta entre os governadores das cidades fazer com que a cidade fique mais famosa, mais chamativa. Mas só que Esmirna nunca conseguiu. Éfeso sempre foi a primeira, sempre foi a mais visitada, a mais frequentada. Então Esmirna ficou em segundo lugar. Curiosamente, o Senhor Jesus manda a carta em segundo lugar para Esmirna. Manda a primeira carta para Éfeso, em segundo lugar manda para a igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna era uma cidade muito rica, muito rica, muito rica, tão rica quanto Éfeso. Mas os crentes de lá eram extremamente pobres. A cidade era muito rica, tinha um fluxo muito grande de turistas. A cidade de Esmirna também tinha um porto, não era tão famoso quanto o porto de Éfeso, não era tão movimentado, porque o eixo da cidade era comercial. Então muitas pessoas iam para a cidade de Esmirna para fazer negócio. A cidade de Esmirna era conhecida como uma cidade que movimentava importação e exportação de produtos. Tinha muito volume, mas não era tanto quanto Éfeso. Então Esmirna é conhecida também pela capital do comércio. Tinha um prédio comercial de 3 andares, que hoje não existe mais. Quando Jesus fala no versículo 8, que ele diz que eu sou o primeiro e o último, e o que foi morto que reviveu, Jesus está usando um fato que aconteceu na história da cidade. A cidade de Esmirna era uma cidade muito, assim como Éfeso, muito avivada culturalmente, era muito cheia, tinha muitos turistas, mas o império da Lídia veio até a cidade no ano 400 a.C. e dizimou a cidade, destruiu a cidade. Então, por 200 anos, a cidade não existiu. Ela ficou vazia, ela ficou deserta. Poucas famílias ainda moravam na cidade de Esmirna. Então, a cidade era morta.
Então, aproximadamente no ano 250 a.C., um dos generais de Alexandre o Grande reconstruiu a cidade. Então a cidade tornou a reviver, tornou a vida. Então quando Jesus fala, eu estive morto e tornou a viver e reviveu, os moradores de Esmirna sabiam muito bem o que Jesus queria dizer. Essa mensagem que Jesus disse, eu sou o primeiro e o último, eu fui morto e reviveu, isso mexia emocionalmente com os moradores da cidade de Esmirna, porque Esmirna sabia o que isso significava. A cidade tinha morrido e reviveu, assim como Jesus. Jesus usa esse paralelo da história da cidade para fazer uma referência dele mesmo, para que a mensagem fosse melhor compreendida. Como eu falei, a cidade de Esmirna sempre lutava contra Éfeso para ser a metrópole, a capital, a cidade. Esmirna era conhecida como a flor da Ásia Menor. Por quê? Por causa do perfume de sua mirra, as plantações de mirra. E a cidade era uma cidade muito bonita. Fisicamente era muito bonita, tinha templos muito bonitos, tinham casas muito bonitas, era uma cidade cheirosa, literalmente por causa do perfume de inúmeras plantações de mirra que a cidade tinha. Por isso que ela é conhecida como a flor da Ásia Menor. A única cidade das 7 igrejas que ainda está de pé é a cidade de Esmirna. Todas as 6 cidades das igrejas, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, não existem mais. A única cidade que existe hoje é a cidade de Esmirna, mas só que ela é conhecida como um outro nome. É a cidade de Izmir, na Turquia. Hoje ela conta com mais ou menos 300 mil habitantes. Como eu falei, a cidade era muito rica, mas os crentes eram muito pobres. Mas por quê? Porque eles não trabalhavam, eles eram vagabundos, eles não queriam nada com dureza, não. Porque a perseguição de Esmirna era a pior de todas as perseguições nas outras cidades, nas outras igrejas. Então, os judeus se aliaram ao Império Romano para tomar tudo que os cristãos tinham. Todos os bens, todas as riquezas, todas as propriedades que os cristãos tinham eram roubados, eram saqueados, eram confiscados pelo Império Romano. E os judeus contribuíam favoravelmente com relação a isso. No versículo 9, Jesus diz assim, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas antes são sinagogas de Satanás. Nesse versículo eu quero tirar 3 palavrinhas-chave. 3 palavrinhas. A palavra tribulação, a palavra pobreza e a palavra blasfêmia. Como eu disse na semana passada, eu vou usar muito termo no original, porque muitas vezes a tradução para a língua portuguesa perde muito o sentido da palavra. A palavra tribulação no original significa tlipsis, que significa... Aliás, antes de falar, eu queria perguntar, queria que os irmãos respondessem, o que significa tribulação? Qual é a ideia de tribulação que se tem hoje? Oi? Fulano está passando por uma tribulação tremenda, luta. Aflição, luta, a prova. Falta das coisas. Mas tribulação no original que Jesus está falando não é isso. É, mas não é. A palavra tribulação significa pressionado, espremido, esmagado. Então Jesus fala para a igreja, olha igreja, eu conheço a sua tribulação, eu conheço a forma que vocês têm sido esmagados, eu conheço a forma que vocês têm sido triturados, eu conheço a forma que vocês têm sido amassados pela tribulação da cidade que vocês estão sofrendo. Então, a igreja de Esmirna, comparado pela história, como foi passado um vídeo no domingo retrasado, a igreja de Esmirna ela é conhecida como a igreja que representa os mártires. Então ali eles literalmente estavam passando por tribulação. Hoje, a ideia de tribulação que a gente tem é como se fosse uma debulhadora. Debulhadoras são aqueles carros que passam muito naquele programa de domingo de manhã, no Globo Rural. Tem aquele caminhão que passa na plantação e joga uma semente no outro caminhão. Então a debulhadora é isso, é aquele caminhão que joga semente. Então a debulhadora na frente do caminhão tem várias serras que puxam, esmagam e trituram a semente. Então essa é a ideia de tribulação hoje em dia. Mas naquele tempo, tribulação significava o seguinte, é como se você pegasse uma bacia, um lagar, onde você colocava a uva, onde a pessoa pisava naquela uva.
Então a forma de tribulação que a igreja estava passando é a mesma forma que a pessoa amassava a uva. Então as uvas que estavam sendo amassadas eram os crentes da cidade de Esmirna. Ou eles estavam sendo açoitados, batidos. Então a ideia de tribulação é uma questão de pressão e golpes, literalmente. Pressão e golpes. Isso também faz uma alusão ao nome da cidade, que é Esmirna, que significa mirra. Para se soltar o perfume da planta da mirra, a mirra tinha que ser esmagada. A mirra tinha que ser triturada para que ela quebrasse e soltasse aquele odor. Também fazendo um paralelo, fazendo um trocadilho com o nome da cidade. Então, todas as vezes que os crentes da cidade eram triturados, eram amassados, eram esmagados pela tribulação, essa forma subia como um cheiro agradável a Deus. Então, Deus se sentia satisfeito com a tribulação dos crentes de Esmirna. Outra palavrinha significa pobreza. Tem duas palavras do grego que tipificam pobreza. A palavra pitocheia e a palavra penia. É pobreza do mesmo jeito, mas tem dois significados. Por exemplo, pitocheia é a pobreza extrema. É a pobreza extrema, que a pessoa não tem nem o necessário. É como se pegasse duas pessoas e essas duas pessoas fossem pobres. Uma pessoa tivesse um copo d'água com água dentro, a outra não tivesse. Então, o pitocheia é a pessoa que nem o copo da água tem. Não tem nada, é zero. É miséria total e absoluta. E penia é pobreza também, mas é uma pobreza mais razoável. Eram aquelas pessoas que tinham necessidade do supérfluo. Tinha comida, tinha água, mas não era do melhor ou não tinha grande quantidade. Passava necessidade, mas não era privação total. Então, quando Jesus fala da pobreza de Esmirna, fala da primeira, fala da pitocheia, que Esmirna era uma igreja miseravelmente pobre. Era uma igreja que passava todos os tipos de necessidade. Todos os tipos de necessidade os crentes da igreja passavam. Todos. Os crentes de Esmirna não tinham nem o necessário. Passavam extrema necessidade. Isso me faz pensar o seguinte: hoje o Brasil, graças a Deus, não tem tribulação, não tem esse tipo de tribulação, não tem esse tipo de perseguição. Então muitas pessoas, infelizmente, escondem que são cristãos, escondem a sua fé, escondem que são crentes. Há uma diferença muito grande em você viver em um país livre que não tem perseguição e você ocultar a sua fé. É muito diferente de viver em um país extremamente perseguido pela perseguição do Estado, da religião e dos moradores e você esconder a sua fé. Isso era muito diferente, como acontecia em alguns casos na igreja de Esmirna. Algumas pessoas não professavam a sua fé, obviamente por medo e para manter os crentes que falaram que eram cristãos. Então muitas pessoas não falavam que eram crentes para poder suster, para poder manter as pessoas que descobriram que eram crentes. Então há uma grande diferença nisso. Quando a gente vê naquela passagem que Jesus fala, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, passei fome, estava na prisão. O que Jesus queria ilustrar é justamente isso, é um cenário de perseguição. Enquanto a igreja estava sendo perseguida, as pessoas que não eram descobertas como cristãs ajudavam aqueles que foram descobertos como cristãos. Por isso que Jesus fala, olha, eu estava com fome e você me deu de comer, eu estava nu, você me deu do que vestir, eu fui preso e você foi me visitar. Então é nesse contexto que Jesus fala sobre essa passagem. Então, a figura do crente de Esmirna passando fome é aquele crente miserável. A imagem que se tem desse crente é um crente agachado, pedindo por misericórdia que alguém atendesse às suas necessidades básicas. Eles não tinham água, eles não tinham comida, eles não tinham roupas. Muitas das vezes esses crentes eram literalmente sem roupa, eles não tinham roupa. Só tinham um pedaço de pano e quando tinham para tampar as suas partes sexuais, as mulheres, ou os seios, ou a parte da cintura, os homens também, era muito pouco, era privação extrema. E em questão à blasfêmia, essa blasfêmia aqui no original pode ser comparada à blasfêmia tanto a homens e como a Deus. Além deles sofrerem perseguição, além deles sofrerem brutal perseguição, serem esmagados, serem triturados pela perseguição, pelo Estado, pelo imperador, por Roma, pelos idólatras, ainda eles passarem por extrema privação de necessidades básicas, de arroz, de feijão, de água, de roupa,
de conforto mínimo que fosse, ainda assim eles enfrentaram uma grande perseguição com relação à blasfêmia, com relação às mentiras dos judeus. A Bíblia fala, Jesus fala que aqueles que se dizem judeus e não são. Os judeus nessa época, nessa cidade especificamente, eles se uniram ao Império Romano para blasfemar dos cristãos, dos crentes de Esmirna. E eles falaram algumas coisas, algumas mentiras sobre os crentes de Esmirna. Como, por exemplo, que os cristãos eram canibais. Os crentes da cidade de Esmirna eram canibais. Alguém adivinha por quê? Alguém sabe o porquê? Os judeus falaram que eles eram canibais porque eles comiam e bebiam o sangue de um tal de... Então espalharam essa notícia que eles eram canibais, porque frequentemente eles comiam a carne e bebiam o sangue de um tal de Cristo. Eles eram canibais. Os cristãos também, eles eram conhecidos por imorais. Os crentes da cidade de Esmirna eram conhecidos como imorais. Por quê? Porque todo mundo sabe que nós nos tratamos como irmãos e irmãs. E esses irmãos casavam com suas irmãs. E eu acho engraçado que a cultura da época era toda devassa, era toda torta. E achavam ruim porque os cristãos casavam-se com suas irmãs, com seus irmãos, entre aspas. Eles eram tidos como imorais. Olha lá, aquele grupo ali, aquele cristão, ele casou com a irmã dele. Aquele ali casou com o irmão. Eles são imorais. Por isso eles eram tidos como imorais, porque eles casavam um com os outros. Eles casavam com seus irmãos. Os cristãos na cidade de Esmirna eram conhecidos como destruidores de lares. Por quê? Porque quando uma pessoa se convertia ao cristianismo, ela automaticamente saía da convivência dos ímpios, ela abandonava as práticas idólatras, ela abandonava tudo da velha vida, da vida ímpia, da vida profana, da vida prostituta. Então ela passava a ser uma nova vida. Então quando uma pessoa de uma família, ela aderia ao cristianismo, ela desestruturava toda a família, porque ela não faz mais parte do culto familiar, do culto idólatra familiar. Aquela pessoa não vai mais a banquetes de comida sacrificada a ídolos. Ela destruiu uma família. Então os crentes de Esmirna eram conhecidos como destruidores de lares. Acontece isso muito hoje no Oriente Médio. Quando um muçulmano ele adere à religião cristã, ele adere ao cristianismo, muitas das vezes ele tem que se ocultar a sua fé, porque a família manda matar ou mata mesmo. Lá não tem misericórdia. Então é inadmissível um muçulmano aderir à fé cristã. É inadmissível. É impossível, punido de morte. Seja ele esposa, esposo, filho, filha, independente da idade, o destino é a morte. Eles acusavam os cristãos de serem ateus. Por quê? Porque naquela época a cultura era muitos deuses, eram politeístas. Muitos teístas deuses. Então a pessoa tinha muitos deuses, tinha muitas divindades. Então era inadmissível para o pagão uma pessoa adorar um único Deus. Então para eles, para os pagãos, quem era cristão era ateu, porque não abraçava a religião dos muitos inúmeros deuses que a cultura romana tinha. Então o cristão era ateu, porque adorava um Deus só. E pior, era um Deus invisível que ninguém via, ninguém sabia como é que era, ninguém via. Então, para a cultura pagã, os cristãos eram ateus, porque eles criam num Deus criador de todas as coisas, invisível. E por último, eles acusavam os cristãos de leviandade e traição contra César, porque eles se negaram a adorar a César. A cidade de Esmirna era a cidade mais fiel da Ásia Menor com relação a Roma. Era mais fiel. Numa concorrência, numa disputa entre as cidades, a cidade de Esmirna foi a primeira e a única cidade a ganhar o privilégio, entre aspas, de construir um templo a Roma. Ou seja, eles construíram um templo para adorar a cidade de Roma como se ela fosse uma deusa. Esmirna ganhou esse privilégio entre eles lá. Não existia nenhuma outra cidade tão devota a Roma como a cidade de Esmirna. E Jesus faz um contraponto nessa carta. Jesus elogia a fidelidade dos crentes de Esmirna na cidade mais fiel ao imperador. Jesus faz esse contraponto. Olha, vocês são fiéis na cidade mais fiel ao imperador. Então essas coisas a gente dá para perceber sobre os crentes da cidade de Esmirna. Então, quando a Bíblia fala que os judeus eram sinagogas de Satanás,
significa o seguinte: a sinagoga era um pequeno prédio que os judeus construíram no templo do exílio da Babilônia. Então eles não poderiam transportar o templo de Israel, que era gigantesco, para a Babilônia mesmo, porque o templo foi destruído. Então Jesus faz um trocadilho que dentro do coração deles, a sinagoga deles, a adoração do coração deles tinha se tornado Satanás e não Deus, pela perseguição dos judeus. Isso mostra a igreja de Esmirna que o mundo odiava a igreja. O mundo odiava a igreja. Então não existe essa história Deus ser amigo do mundo. Não existe isso. Não existe. Todo cristão deveria, eu aprendi isso quando eu era mais novo, todo verdadeiro cristão tem que ter uma foto no inferno escrito procura-se. Eu e você como crentes deveríamos ter uma foto no quadro negro de Satanás, sendo os primeiros, se não o primeiro mais procurado do inferno. Nós deveríamos ser assim. Espiritualmente deveríamos ser o mais procurados do inferno. Deveríamos ser o seguinte: toda vez que acordássemos, o diabo ficaria doido. Meu Deus do céu, aquele crente acordou. Misericórdia. Essa deveria ser a nossa postura como cristãos. Mas muitas das vezes preferimos a mordomia, preferimos o conforto da nossa zona de conforto, de sermos amigos do mundo. Mas a Bíblia fala que todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, todas as vezes que você favorece o mundo, então todas as vezes que você passa a mão na cabeça do mundo, dos costumes do mundo, quando você vê programação imoral na televisão, quando você ouve música que não exalta Deus, quando você ouve música que não acrescenta em nada da sua fé, quando você absorve para você, toma para você e usa coisas que não engrandecem a Deus, coisas que não edificam sua fé em nada, você está abraçando o mundo, você está fortalecendo a sua carne. Fortalecendo a sua carne, você está sendo amigo do mundo. E a Bíblia fala: todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É automático. Para Deus não tem meio termo. Para Deus não tem em cima do muro. Se você está em cima do muro na sua vida cristã, você já tomou sua decisão, que é estar do lado do diabo. Automaticamente, porque para Deus não tem em cima do muro. Se eu e você vivêssemos um cristianismo de verdade, isso eu falo para mim, isso eu prego para mim, muito mais do que para vocês. Se nós vivêssemos um cristianismo de verdade, os nossos amigos ímpios nos odiariam. Isso é fato. Os nossos amigos ímpios nos odiariam, porque as nossas obras condenariam as obras dele. Porque no livro de João fala que a luz veio ao mundo, falando de Jesus, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Talvez o seu amigo mundano não saiba, talvez o seu amigo ímpio não saiba, mas ele te odeia. Ele não sabe disso ainda. Mas no dia que eu e você vivermos um cristianismo de verdade, ele vai te odiar. Não é porque você vai ser ruim, não, porque as suas obras de justiça vão condenar as obras dele. Como, por exemplo, na escola, ou na faculdade, no trabalho, seja lá onde for. Rapaz, você viu ali? Nossa, que mulher top, ou que homem top, seja lá quem for. Nossa, rapaz, olha, rebento, hein? Rebento ele, rebento ela, hein? Que não sei o quê. E você ali como crente, você ali crente, se você não para naquele momento, se você não fala assim: olha, vamos parar com isso, olha, eu não gosto disso, esse negócio para mim não dá, olha, se vocês não pararem de falar isso, eu vou parar de andar com vocês. Essa deveria ser a minha posição e a sua posição, mas infelizmente não é mais, na maioria das vezes não acontece isso. Infelizmente não. A pessoa está falando lá todo tipo de promiscuidade, todo tipo de aberração contra Deus, você está lá. Na sua mente, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Ali não sabe de nada, não sabe de nada. Mas a gente não abre a nossa boca, então não serviu de nada. Não serviu de nada. Se você não repreender as obras das trevas, para Deus isso não significa nada. Não significa nada, infelizmente. Infelizmente. Para ser crente na cidade de Esmirna não era vantajoso.
não era muito vantajoso, não era muito popular ser crente na cidade de Esmirna. Porque para você ser crente em Esmirna, você tinha que ser pobre, miserável, com o risco de você não ter nem a roupa do seu corpo, você passar fome, você ser humilhado perante a sociedade, você ter uma postura de imoral, uma postura de canibal, você ter uma postura, a sua moral ser jogada no mar, abaixo do chão. Então ser crente em Esmirna era isso. Acredito que se nós fôssemos crentes de verdade, talvez aconteceria isso com alguns. Claro, não desse jeito, não dessa forma tão grotesca, mas aconteceria. Passaríamos por alguns tipos de privações no nosso meio social, na nossa escola, no nosso trabalho. Isso me faz pensar o seguinte: se eu não provoco a raiva de um ímpio, como é que está o meu cristianismo? Quando eu falo provocar a raiva de um ímpio, os irmãos me entendam, por favor, que não é aquele crente pelinha, não é aquele crente chato. Você tem que aceitar Jesus, hein? Aceita Jesus. Vai pro inferno, hein? Vai pro inferno, hein? Aceita Jesus, hein? Não estou falando isso, mas as suas obras naturalmente incomodam o outro. Como, por exemplo, chega para você e fala assim: fulano, ó, na escola, os meninos da escola aí, estão estudando. Aí, passa a cola aí, passa a cola aí, passa a cola aí, não estudei não, passa a cola, passa a cola, passa a cola. Aí o abençoado vai e passa. Ou senão fala assim: não vou passar cola para você, porque eu estudei. Jesus não gosta disso. Jesus não gosta. Ih, mas ó. Pô, o Vitor é mó sacana, cara. Pedi cola pra ele, não passou. Ô, velho, você é muito otário, mano. Você é muito otário. Pô, pedir cola, mano. Pra mim, mano. Cola, você não passou cola pra mim. É começar isso. Então, a nossa postura, a nossa retidão diante de Deus tem que provocar algum tipo de incômodo com o mundo. Se eu não provoco nenhum tipo de incômodo, como é que está o meu cristianismo? Como é que está o meu evangelho dentro de mim? Como foi passado aqui no documentário, que tipo de mensagem eu passo? Aproveitando os meninos aqui, os meninos mais jovens, eu sou jovem, mas não tanto quanto eles. Mas aproveitando, e aí, fulano? Vou pegar a Gerciana agora. E aí, Gerciana? Olha, ó, tá querendo ficar com você. Tá querendo te dar uns pega ali, te dar uns beijos na boca. E rola. Vamos supor, não sei. Agora vamos para, e aí, tá querendo ficar com você? Eu falei, não, eu sou de Jesus, não. Eu sou de Jesus, não faço essas coisas. Eu namoro, ele é cristão, ele é crente, ele vai à igreja, ele é de Jesus. Se ele for de Jesus, for crente, batizado, aí a gente começa a conversar. Essa é a postura que o cristão tem que ter para provocar, entre aspas, incômodo no mundo. No versículo 10, a Bíblia diz assim: não temas as coisas que tem que sofrer. O diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para ser disposto à prova, para ter tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa última parte é muito mal interpretada muitas das vezes. Porque muita gente acha que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é você ser crente desde pequenininho, ficar crente na faculdade, casar crente, ficar crente e morrer crente. Não é esse o sentido que o texto está dizendo. O texto está falando o seguinte: quando a morte se apresentar para você, seja fiel. Seja fiel até na morte. Não significa que você tem que ser fiel. Quando você aceitou Jesus, ser fiel. Desviei, não sou mais fiel, não vou para o céu. Não quer dizer isso. Por exemplo, se a gente sair aqui na rua, algum doido, algum maluco apontar uma arma para a minha cabeça e para a sua, fala assim: você é crente? Eu sou crente, sou de Jesus. Ele apontar uma arma para a sua cabeça e fala assim: nega Jesus agora. Se você negar Jesus, deixa você embora. Mas se eu não negar, eu estouro a sua cabeça aqui agora. Jesus está falando nesse sentido. Se eu for fiel até nesse momento da morte, a coroa da vida é minha. Não significa ser crente até morrer. Uma coisa interessante é que na primeira frase Jesus diz assim: não temas as coisas que tem que sofrer. Jesus está falando, igreja de Esmirna, vocês vão sofrer, e muito.
Vocês vão ser martirizados, vocês vão ser queimados, vocês vão ser comida de leões, vocês vão ser jogados de penhascos, vocês vão ser rasgados vivos, vocês serão esfolados vivos, vocês serão enterrados vivos, vocês serão queimados vivos. Isso contrapõe muito a teologia da prosperidade hoje, que ninguém pode sofrer, ninguém pode passar mal, ninguém pode ter diarreia. Ninguém pode ter, sendo que Jesus fala, não temas as coisas que você tem que sofrer e você vai sofrer. Jesus está falando, igreja, você vai sofrer. Ou vocês não acreditam que a igreja pediu misericórdia para Jesus? Pediram. Jesus atendeu? Não. Por quê? Porque vocês têm que passar por isso. Têm que passar pela prova. Têm que passar pela tribulação. Têm que sofrer. Têm que chorar. Têm que penar. É misericórdia, irmão. Jesus não é assim, não. Jesus é amor. Vou te falar por que a igreja de Esmirna precisava passar pela prova. Porque enquanto os crentes de Esmirna iam para o Coliseu Romano serem devorados vivos por leões, por touros, por cachorros, serem mortos por gladiadores, serem queimados vivos, por causa do testemunho da morte desses crentes, muitos ímpios nas arquibancadas aderiam ao cristianismo. Porque havia uma diferença muito grande entre o crente quando morria e quando o ímpio quando morria. Porque quando o ímpio morria naquela época no Coliseu, fazia escândalo, pedia pelo amor de Deus, xingava, blasfemava, fazia um furdunço. E as pessoas gostavam, adoravam, porque as pessoas iam para o Coliseu para ver o sofrimento das pessoas. Agora, quando o crente chegava no Coliseu, era chato. Era chato ver, porque os crentes não gritavam, os crentes não murmuravam, os crentes não xingavam. Os crentes cantavam. Os crentes eram comidos por leões e cantavam. Os crentes eram rasgados vivos e louvavam a Deus. Os crentes eram triturados por leões, touros, cachorros. Eles davam graças a Deus. Graças a Deus porque eles foram feitos dignos por passarem pelo que Jesus passou. Então por isso que Jesus olha, crentes, vocês têm que passar por isso, porque se não for dessa forma, as pessoas que estão no Coliseu, os romanos, os gregos não vão me conhecer. Isso acontece hoje, infelizmente. Antigamente, alguns anos atrás, as pessoas se convertiam pela pregação do Evangelho. A pessoa chegava, olha, Jesus é isso, Jesus é amor, barará, barará, barará. Você quer Jesus? Quero. Ganhava-se Jesus pela pregação da palavra. Hoje em dia o Evangelho, parte do Evangelho, né, dito como Evangelho, foi prostituído, foi manchado, foi estragado. Hoje você encontra Evangelho de tudo quanto é tipo, jeito e tamanho. Você acha a Bíblia, na internet você acha todos os tipos de Bíblia. Você acha pregação de tudo quanto é jeito. Você acha igreja do cabelão, igreja do cabelo curto, igreja do biquíni, igreja do saião, igreja da sainha. Você acha igreja de tudo quanto é jeito. E por que tem gente que não converte? O Brasil, segundo a última estatística, tem mais de 50 milhões de evangélicos, entre aspas. E por que nunca se viu tanta corrupção, tanto roubo, tanta mentira, tanta devassidão? Porque os crentes não estão vivendo o Evangelho. Eles estão falando, mas não estão vivendo. Então, se eu e você começarmos a viver o Evangelho, pessoas se converterão a Cristo, como foi falado no documentário várias vezes. Várias vezes. O cristão é aquele que tem uma ideia de Jesus, mas não vive Jesus. Há uma distância gigantesca entre ser cristão e a pessoa de Jesus. Por isso que os crentes de Esmirna precisaram passar por isso. Porque os porque os ímpios viam outros ímpios sendo mortos e viu o escândalo, viu o desespero daqueles ímpios. Mas quando os crentes eram mortos, peraí, que Deus é esse? Mas eles estão cantando, mas eles vão morrer. Mas tem leão ali, eles estão cantando, eles vão ser queimados vivos, estão agradecendo ao Deus dele, ao Deus carpinteiro dele. E isso mexia dentro, isso mexia no coração do ímpio,
Porque antigamente as pessoas adoravam os deuses para aplacar a ira dos deuses. Então todas as vezes que você lê alguma coisa sobre idolatria, naquela época as pessoas faziam oferendas para aplacar a ira dos deuses. Não existia Deus bonzinho, não existia nenhum Deus grego, romano, bondoso, amoroso, não existia. Por isso que as pessoas sacrificavam para aplacar a ira dos deuses. E chega um povo aí, falando que Deus é amor, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. E quando essas pessoas expressavam essa verdade na arena, filho, isso era uma bomba atômica no coração deles. Não tinha nada e nem ninguém. Nada que falasse o contrário. Não tinha nada. A palavra provar ou testar no original significa peirazo, que quer dizer infligir o mal a uma pessoa a fim de provar o seu caráter e a firmeza da sua fé. Então o diabo estava testando os crentes para ver o quanto eles eram fiéis, o quanto eles eram persistentes e resistentes na fé de Jesus. Infelizmente eu não posso dizer que todos conseguiram honrar a Jesus. Infelizmente eu não posso dizer isso. Muitas pessoas negaram a fé, infelizmente, porque não aguentaram a pressão. Mas muitos dos irmãos foram fiéis até a morte. De todos os tipos, eles foram fiéis. No versículo 11 diz assim: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu quero ler um trecho que está aqui na apostila que diz o seguinte: Jesus usa mais uma vez o contexto local da cidade. Na cidade ocorriam os Jogos Olímpicos anuais e, como prêmio, o vencedor recebia uma coroa de louros, que eram flores. Aquele campeão era honrado e condecorado enquanto aquela armação de flores durasse. A pessoa ganhava um jogo olímpico, a pessoa ganhava uma corrida. Então, em primeiro lugar, ele recebia uma coroa de louros na cabeça. E aquela pessoa, aquele atleta, ele era honrado enquanto aquela armação durasse. Enquanto aquelas folhas, aquelas flores ficavam vivas. Quando aquelas folhas morriam e ficavam murchas, mortas, ele tirava aquela coroa e ele perdia todo o status que ele tinha recebido por causa do prêmio que ele venceu. Enquanto ele tinha aquela coroa de louro, ele era respeitado, ele era honrado, ele era tido como um herói nacional naquela época, naquela cidade. Então aquela coroa de louro era justamente isso, para provar o quanto ele foi honrado, vencendo um jogo olímpico para a sua cidade. É como se fosse uma Copa do Mundo. Como se aquele atleta ganhasse a Copa do Mundo. Então ele era honrado enquanto aquele arranjo de flores durasse na cabeça dele. Aquelas folhas murchavam, ele perdia toda a honraria e virava um cidadão normal, virava um cidadão comum. Jesus oferece é a da vida, que nunca irá se corromper. Os salvos com essas coroas serão reconhecidos por toda a eternidade pelo seu feito, que é o martírio, e isso jamais poderá ser tirado deles. Então aquele que vencer, aquele que for fiel até na morte, receberá uma coroa que não é de louro e que não é perecível. É uma coroa que durará por toda a eternidade. E todo mártir, e toda pessoa que for martirizada terá uma coroa e será reconhecido pelo seu feito por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É como, vamos supor, se estivéssemos no céu e tivesse um martirizado no nosso meio. Os anjos chegariam para ele. Aquele ali, é um herói. Ele venceu. Ele foi fiel até o fim. Ele não negou Jesus. Aquele ali é um vencedor. Aquele ali mereceu aquela coroa. Aquele ali venceu. Isso não é por um dia, isso não é por 2, nem por 3, nem por 1 bilhão de anos. Isso é por toda a eternidade. Por toda a eternidade, aquela pessoa, por aquele ato de martírio, será reconhecido por não ter negado a sua fé em Jesus. Aqui vai uma promessa para os fiéis. Os martírios eram de naturezas horrendas. Era sofrimento puro. Cristãos eram queimados vivos, eram crucificados, esfolados vivos, empurrados de penhascos. Havia muito sofrimento no processo da morte. Jesus afirma que aqueles que forem fiéis até na morte nunca mais passariam por esse tipo de sofrimento intenso novamente. Não existe morte na presença de Jesus. Ele é a própria vida.
nesse versículo indica que não sofreremos o dano da perdição eterna, ou seja, o lago de fogo. O inferno não terá poder sobre aqueles que morrem por amor a Jesus, ou aqueles que são fiéis a Jesus. Esse lugar, o lago de fogo, é destinado ao covarde, ao egoísta e aos medrosos, como diz Apocalipse 21:8. Na perspectiva de Jesus, o vencedor nem sempre é o que ganha. Aqui vemos claramente que os crentes de Esmirna eram pobres miseráveis, passavam todo tipo de calúnia e eram martirizados das formas mais cruéis e desumanas que a mente humana pode imaginar. Essa carta vai diametralmente contra os ensinos da teologia da prosperidade dos nossos dias, como eu falei. E vem uma pergunta aqui. Você está disposto a morrer por sua fé? Esses crentes eram presos porque haviam acusações inegáveis de que eles eram cristãos. Se uma perseguição em nossa nação começasse hoje, o governo brasileiro acharia provas irrefutáveis, contundentes em sua casa, em suas redes sociais, no seu modo de vestir, no seu comportamento, no seu caráter, que você é verdadeiramente cristão? Porque, na verdade, os crentes eram mortos porque eles eram cristãos. Tem evidências na sua vida que você é cristão? Tem evidência suficiente que a pessoa pode olhar e falar, não, mas aquele é do homem lá de cima. Ou não? Ou as pessoas têm dificuldade de identificar você? As pessoas têm dificuldade de identificar, quando eu falo você, estou incluindo eu também. As pessoas têm dificuldade de identificar você, quem você é. O que você representa? Qual é a bandeira que você levanta? Você tem essa dificuldade de passar? Não estou falando que os crentes de Esmirna eram super-homens, eram mulheres maravilhas, eram super-heróis. Não. Eles eram pecadores tanto quanto eu e você. Eles tinham defeitos tanto quanto eu e quanto você. Mas o que fortalecia eles? Qual que era a gasolina, qual que era o combustível que esses irmãos tinham? Qual que era a motivação desses irmãos que eles enfrentavam a morte? Quando eu falo enfrentar a morte, irmãos, não é aquela coisa assim, você ser colocado no Coliseu Romano, você ficar desesperado para sair, não. Não é isso. É a pessoa ser colocada no meio do Coliseu, um monte de ímpio, um monte de endemoniado. Tem que morrer mesmo, tem que morrer para agradar o Deus fulano. Tem que morrer esse miserável, esse cretino, esse ordinário, essa escória. O apóstolo Paulo fala que nós cristãos agora que eu lembrei, são a escória do mundo. Nós somos a escória do mundo. Diz o apóstolo Paulo, não eu. Os crentes naquela época abriam a portinha lá dos leões, eles pulavam para cima dos leões. Mas só que não era para lutar com o leão, não. Era para ser morto por eles. Semana passada eu falei sobre um termo que era hipomune, que era traduzido como paciência, mas era firmeza imperturbável. Hipomune é isso, você transformar a desgraça em glória a Deus. Aqueles crentes eram crucificados, eles davam louvores a Deus. Só para terminar, o apóstolo André, estava lendo isso essa semana, o apóstolo André, ele estava pregando numa cidade, estava pregando, e o governador romano mandou ele parar, não vou parar, tem que pregar Jesus e prega. Ah, você não vai parar de pregar, não? Então eu vou mandar crucificar você. Ele começou a pular da glória a Deus. Ele falou assim, é sério, eu não acredito. Seja bem-vinda, cruz. Seja bem-vinda, como eu a amo. E o governador não entendeu muito. E o governador, por que você está fazendo isso? Se eu não amasse a cruz, eu não teria pregado sobre a glória dela durante tantos anos. A história fala que os soldados estavam levando o apóstolo André até a cruz. Ele gritava, extasiado. Enquanto ele se aproximava, ele gritava mais ainda de felicidade. Ele falava, quanto mais perto estou da cruz, mais perto estou de Deus. Quanto mais longe estou da cruz, mais longe estou de Deus.
O apóstolo André, ele gritava de alegria e felicidade. Pregaram o apóstolo André. E o apóstolo André não morreu, ele ficou crucificado por alguns dias. E enquanto ele estava lá crucificado, vinham as pessoas olhando, ele pregava Jesus. Ele pregava Jesus, pregava arrependimento, pregava sobre salvação, pregava. Os romanos, muito irados com aquilo, eles esfolaram o apóstolo André de cima a baixo enquanto ele estava crucificado. Esfolaram ele, arrancaram a pele dele todinha. E ele estava lá louvando e glorificando a Deus. Até que os discípulos do apóstolo André chegaram para o imperador. Olha, imperador, olha, ele já pagou. Tira ele da cruz, ele já pagou. Ele já está velho, deixa ele morrer em paz em casa. Então o governador ficou tocado pela intercessão dos discípulos para tirar o apóstolo André da cruz. E o apóstolo André, percebendo isso, orou a Deus dizendo: Deus, eu não vim até a cruz para voltar a viver junto com os homens. Me leva daqui. E o Espírito Santo levou o apóstolo André. Isso é ripomune. Isso é transformar a desgraça em glória. Irmão, eu poderia gastar uma mensagem de 1h30 só falando de testemunho de crente. 1h30. Mas eu quero gastar esses últimos minutos que eu tenho para passar mais um vídeo. Acredito que você já viu esse vídeo muitas vezes pela internet. Muitas vezes. Mas eu quero te apresentar esse vídeo de uma maneira diferente, de uma outra ótica. Uma outra maneira. Então, ser crente na cidade de Esmirna não era fácil, não era popular ser crente. Diferentemente de hoje.
Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Totalmente impactante, né? Você notou, né? Eu não consegui levantar da cadeira, irmão. Meu Deus. O que esses irmãos passaram? E Deus se agradou do sofrimento deles, da pobreza deles. Deu para abrir um pouquinho os nossos olhos, irmãos? Fazer uma comparação com o evangelho que está sendo pregado hoje? Amém. Santo Deus e Pai, conduza cada um para os seus lares, leva cada um em segurança, e que dia após dia o Senhor possa fazer de cada um de nós cristãos verdadeiros, em nome de Jesus. Vão em paz e que o Senhor Jesus os acompanhe. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.